Você pode ser Saul no palácio, ou você pode ser José na prisão. E eu quero dizer para você que Saul no palácio, ele tornou o palácio uma prisão. Por quê? Porque o coração dele não estava alinhado com o destino profético que Deus tinha falado para a vida dele. Então tu vê um homem que foi chamado para habitar no palácio, tornou o palácio uma prisão. E José? José era o homem que acreditava no destino profético de Deus sobre a vida dele. Na escravidão, José prosperou. Na prisão, José prosperou. E o Senhor era com ele. Por quê? Porque o coração dele, a realidade do coração dele estava alinhado com a realidade do Senhor para a vida dele. Ele podia estar na prisão, mas o coração dele era de príncipe. Então ele transformou a prisão no palácio. Eu quero dizer que o teu coração precisa entender o que você carrega. E você precisa alinhar o que você pensa a respeito de você mesmo com aquilo que Deus está pensando. Quando isso acontece, o sobrenatural de Deus começa a fluir através da tua vida. Você foi chamado para habitar no palácio com um coração de príncipe, um coração de princesa. Glória a Deus. Quem ainda não conhece esse homem de Deus, levante sua mão. Temos alguém? Temos alguém. Amém. Cleiton é uma bênção. Todas as vezes que ele tem vindo aqui, Deus tem feito algo glorioso através da vida dele. E hoje não será diferente. Amém? E é por isso que como igreja nós o recebemos com amor, com alegria. E vamos orar pela vida dele. Amém? Estenda sua mão para cá. Pai, no nome de Jesus, obrigado pela tua graça e favor sobre a vida do teu servo. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que o Senhor já colocou no coração dele aquilo que o Senhor tem para a tua igreja nesta noite. E nós te damos graças no nome de Jesus. Ó Deus, e nós como igreja o abençoamos, o recebemos com alegria. Ó Deus, com o nosso coração aberto, Senhor, pela tua palavra que será ministrada através da vida dele, no nome de Jesus. E quem concorda, diga amém. Vamos dar um forte aplauso pela vida dele. Hoje eu estava perguntando ao Espírito Santo o que ele gostaria que eu compartilhasse nessa noite, porque o Espírito Santo sabe exatamente a necessidade de cada um. Ele sabe o que tu precisa ouvir, ele sabe o que tu está passando, ele sabe a solução para o problema que tu não consegue encontrar. E eu quero dizer para você que se você pudesse olhar na face do Senhor Jesus nessa noite, você descobriria duas coisas. A primeira delas é que Ele não está nem um pouco preocupado com o tamanho do teu problema. A segunda coisa é que você via nos olhos dele o amor dele por ti. Então eu quero dizer para ti, antes de eu entrar na palavra, que tudo que eu for falar aqui, eu preciso que você coopere e entre em parceria com o Espírito Santo de Deus. E você creia que cada palavra, cada testemunho, cada versículo, pelo poder do Espírito Santo, tem a capacidade de falar algo pessoal e íntimo no teu coração. A minha oração é que nessa noite tu tenha um encontro de poder com Deus. A única coisa que a gente deve ao mundo, irmãos, é o encontro de poder com Deus. Você não nasceu para esquentar banco de igreja. Você nasceu para manifestar o reino de Deus. Mas você não tem como entendimento de quem você é em Cristo Jesus. E eventualmente você fica tão confiante na tua identidade nele, e tão apaixonado pelo amor dele por ti e pela palavra do Senhor, que tu começa naturalmente, de forma sobrenatural, a liberar o reino que já está em ti. E o Espírito Santo ele falou duas coisas no meu coração sobre essa noite. E a primeira delas é
trazer uma palavra para reajustar, realinhar o coração de vocês em algumas áreas, ok? E para que todos nós possamos entender um pouquinho melhor o que significa ser filho e filha de Deus, o que significa estar sentado à destra do Pai com Cristo Jesus nas regiões celestiais, e o que significa sermos reis e rainhas em Cristo Jesus no mundo espiritual. Você sabia que você é realeza? Você sabia disso? Eu vou falar um pouquinho disso nessa noite e eu vou explicar para você de forma prática o que significa viver no palácio com o Senhor Jesus. A expectativa que Deus tem sobre a tua vida. Se você começa a entender, meus irmãos, os caminhos da realeza, tu vai começar a entender que muitas áreas na tua vida precisam ser ajustadas no padrão do rei e não no teu padrão. Quando a gente conhece o Senhor Jesus, eu, por exemplo, eu não nasci num lar cristão. E quando eu tive meu primeiro encontro de poder com Deus, que realmente tudo aquilo que eu já tinha ouvido falar de Deus se tornou realidade na minha vida, começou uma jornada minha do Egito, da escravidão, para o palácio. Eu quero dizer para você que não há atalhos para o palácio. Porque se você tivesse, em um instante, você fosse transferido de uma mentalidade de escravo, que é o que a gente tinha quando estava no mundo, e você fosse transferido diretamente para o palácio, ok? Do dia para a noite, eu quero dizer para você que você não iria conseguir permanecer no palácio. Porque você não habita a terra prometida com mentalidade de deserto. Por isso que é um processo na nossa vida de renovação de mente. Aleluia. Mas eu quero dizer para você que você não está sozinho nessa jornada. E o Espírito Santo de Deus vai trazer à luz aquilo que no teu coração precisa ser realinhado com Ele. Se você quer viver uma vida de sobrenatural... Quantos aqui querem viver o sobrenatural de Deus? Quantos aqui querem manifestar o sobrenatural de Deus na vida de outras pessoas? Aleluia. Nem todo mundo. Mas eu quero dizer para você que tudo que você precisa para vencer o mundo já está em você. E quando você começa a alinhar o que você pensa de acordo com a realidade espiritual da tua vida em Cristo Jesus, as coisas começam a mudar. Muitos de vocês não têm visto o sobrenatural da forma que vocês querem na vida de vocês ou através de vocês, porque vocês têm feito parceria, ok? Com mentiras. Em várias áreas diferentes. E o Espírito Santo falou assim no meu coração, eu quero que, filho, eu estou entregando na tua mão a chave para entregar para a vida de muitas pessoas que vão estar lá hoje, para que essas chaves liberem no coração deles os tesouros que eu já depositei lá. O coração de vocês tem tesouros celestiais depositados em você. Ah, mas eu não creio nisso. Irmão, eu não estou falando o que eu acho. Eu estou falando o que Deus fala. É o que está escrito. Aleluia. Mas a boca fala... Se tu não sabe o que está no teu coração, a tua boca não vai entrar em parceria com o que Deus já depositou lá. Talvez você tenha fé para orar por um enfermo e ele ser curado, por exemplo. Mas talvez você não tenha a mesma fé para orar pelas tuas finanças e esperar no Senhor que Ele vai suprir aquilo que você não consegue suprir na força do teu braço. Eu não sei. Talvez você tenha muita fé para liberar algo na vida de alguém. Fé para crer que Deus pode restaurar o casamento dos teus pais, por exemplo. O que eu quero dizer para você é que o teu coração precisa estar alinhado com o que está escrito, para que você possa liberar quem você for chamado para ser. Não apenas numa esfera, mas em todas as esferas da sociedade e em todas as esferas da tua vida. Aleluia. E eu quero ler para você, com você, o que está escrito, um pouquinho do que está escrito sobre isso na palavra de Deus. Você pode abrir comigo em 1 Samuel, no capítulo 10. Eu vou dar um contexto aqui rapidamente para você dessa passagem, ok? Aqui Saul tinha acabado de ser escolhido como rei de Israel e o povo estava pedindo por um rei e o Senhor fala para Samuel ungir Saul, aquela história toda vocês conhecem, ok? E
E é muito interessante porque um capítulo antes de onde a gente vai ler agora, no capítulo 9, 1 Samuel 9, a Bíblia conta que Samuel encontra Saul e ele fala para ele o destino profético de Deus na vida dele. E ele diz assim para ele: olha só, tu foi escolhido por Deus para tu reinar sobre o povo. Volta aqui amanhã que eu vou dizer tudo que está no teu coração. E eu vou liberar o destino sobrenatural de Deus na tua vida. Em outras palavras, ele falou isso para Saul. No outro dia, Saul chega lá. E quando Samuel começa a dizer tudo isso que Deus falou, que vai levantar ele, e que Deus ungiu ele, e tudo aquilo, sabe qual é a resposta de Saul para ele? Eu? O menor? Da menor tribo de Israel? Não. Isso não está certo. Tu percebe? Os tesouros do coração dele estavam lá. Deus já tinha depositado a grandeza, já tinha declarado o destino. Mas o coração dele, a mente dele, não estava alinhada com o que Deus estava falando sobre a vida dele. E aí a gente chega no capítulo 10 e mesmo assim Saul vai lá, unge ele, ora por ele. E ele diz assim: olha só, vai a tal lugar e você vai encontrar 3 profetas. E quando você encontrar esses profetas, eles vão começar a profetizar. E aí o Espírito do Senhor vai vir sobre você e você vai começar a profetizar com eles e você vai se tornar um novo homem. Quando a gente tem um encontro de poder com o Espírito Santo de Deus, o nosso coração começa a ser realinhado com a realidade de Cristo na nossa vida. Aleluia. É por isso que a gente deve ao mundo um encontro com Deus. Por quê? Porque quando eu libero o reino que está em mim, na vida de alguém, pelo poder do Espírito Santo, essa pessoa começa a ter a revelação de quem ela foi chamada para ser. E começa um trabalho, começa uma jornada na vida dessa pessoa, do Egito ao palácio. Existem 2 tipos de cristão que a gente pode ser, vamos dizer assim, dentro desse contexto, ok? Antes da gente ler esse versículo, eu quero falar isso para você. Você pode ser Saul no palácio, ou você pode ser José na prisão. E eu quero dizer para você que Saul no palácio, ele tornou o palácio uma prisão. Por quê? Porque o coração dele não estava alinhado com o destino profético que Deus tinha falado para a vida dele. Eventualmente ele foi dominado por demônios e eventualmente ele foi morto em batalha. E o reino passou para outra pessoa, para Davi. Então tu vê um homem que foi chamado para habitar no palácio, tornou o palácio uma prisão. E José era o homem que acreditava no destino profético de Deus sobre a vida dele. Ele acreditava na herança que veio lá dos avós, do bisavô dele, que Deus tinha falado: através de ti, Abraão, você vai ser o pai de muitas nações. Aleluia, a tua linhagem. Glória a Deus. E essa herança profética chegou até José. E José, vocês conhecem a história, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, foi parar no Egito, e aí ele foi trabalhar na casa de um cara chamado Potifar, e a mulher dele deu em cima dele, e José fugiu, aquela história toda, daí foi preso, ela acusou ele de ter abusado dela, ele foi preso, e na prisão, a Bíblia diz que José prosperou. Na escravidão, José prosperou. Na prisão, José prosperou, e o Senhor era com ele. Aleluia. Por quê? Porque o coração dele, a realidade do coração dele estava alinhado com a realidade do Senhor para a vida dele. Ele podia estar na prisão, mas o coração dele era de príncipe. Então ele transformou a prisão no palácio. E a Bíblia diz que no período que ele ficou lá na prisão, ele se tornou o líder da prisão. As pessoas honravam ele ali. Aleluia. Glória a Deus. Então, o que eu quero dizer para você, meu amado? Eu quero dizer que o teu coração precisa entender o que você carrega. E você precisa alinhar o que você pensa a respeito de você mesmo com aquilo que Deus está pensando. Quando isso acontece, o sobrenatural de Deus começa a fluir através da tua vida. Aleluia. Você foi chamado para habitar no palácio com um coração de príncipe, com um coração de princesa. Aleluia. Olha o que diz 1 Samuel 10, versículo 25. Aleluia. Versículo 25 diz assim: Samuel então explicou ao povo o direito do reino, escreveu num livro e pôs diante do Senhor. Em outra tradução diz que ele ensinou ao povo os direitos de rei.
Samuel expôs ao povo as ordenanças do reino, em outra tradução. O que isso quer dizer? No original quer dizer que ele ensinou os caminhos da realeza para o povo. E o povo começou a entender o que realmente era fazer parte do reino de Deus. Sabe, às vezes a gente quer liberar o reino, a gente quer liberar o sobrenatural de Deus na nossa vida, na vida de outra pessoa, mas você ainda não entendeu aonde você habita com Cristo Jesus. Você ainda permite o teu coração fazer parceria com a tua circunstância, com o que tu está sentindo, com o que tu está enxergando, com o que tu está ouvindo, ao invés do que o Senhor está dizendo. E isso, meu querido, deixa eu falar um princípio espiritual para você. O reino, ok? Isso é algo que você está vivendo, não de acordo com a palavra de Deus, mas de acordo com o que tu está vendo, tu está tornando realidade aquilo que tu está crendo pela fé. Percebe? Mas quando tu alinha o teu coração com o que Deus está falando, com a palavra do Senhor, tu torna realidade o que Deus está falando pela fé. Aleluia. Tu percebe que o que eu estou dizendo para você, que existem coisas na tua vida, e eu quero que ao longo do que eu vou falar aqui hoje, o Espírito Santo vai trazer à tua memória áreas da tua vida que tu não está concordando com o que a palavra está falando. E o resultado disso hoje, meu querido, é que o teu coração vai ser realinhado e tu vai ter uma experiência com o Senhor. O poder de Deus vai te tocar nessa noite. Eu tenho certeza disso que eu estou falando, porque eu estou sentindo fortemente a presença do Espírito Santo. E foi isso que ele falou no meu coração. A ordenança que Deus me deu hoje, ele falou assim: eu quero que tu ensine o meu povo os caminhos da realeza e eu quero que você ative eles no meu sobrenatural. A minha oração é que você saia daqui nessa noite confiante no que você carrega, para que quando você sair por essa porta, tu não tenha medo, mas tu tenha coragem pelo poder do Espírito, de encontrar pessoas, seja na rua, seja na tua casa, seja onde tu for, no teu trabalho, com a tua família, e liberar o reino de Deus sobre a vida delas. E ver o sobrenatural perante os teus olhos. Tu vê perna crescer. Aleluia. Tu vê condições que a medicina diz que não tem cura, as pessoas serem curadas na tua frente. Tu vê pessoas com o coração quebrado, pessoas sem esperança, aleluia, serem transformadas pelo óleo de alegria do Espírito que tu vai liberar através da tua vida. Aleluia. Destinos transformados por causa daquilo que tu carrega e da tua ousadia de falar sobre alguém o que Deus está falando. Sabe, a minha missão aqui nessa noite é agitar as águas do Espírito no teu coração. Porque a Bíblia diz que nós carregamos o rio de Deus, sim ou não? Quantos sabem que um rio está sempre em movimento? Se a água está parada, meu querido, ela apodrece. Você sabia disso? A água parada, ela dá espaço para todo tipo de micróbios, bactérias, sujeira, criar vida ali. E com o tempo ela apodrece. Ela se torna contaminada. Percebe? Então não se trata de você carregar as águas do Espírito. Se trata de você liberar e fluir com o rio do Espírito Santo. Ah, irmão, mas eu não sei o que fazer, meu querido. Quando você está num rio, tudo que você tem que fazer é boiar. E o rio te leva. Então se você não sabe o que fazer, tudo que você tem que fazer é boiar e você vai acabar no trono de Deus. Eu quero dizer que você tem que descansar na realidade de quem você é. Um ramo precisa fazer força para sair uma fruta? Se você é um ramo e Jesus é a videira, ok? Você acha que o ramo fica fazendo força e se esforçando para até sair uma frutinha? Não, né? Por quê? Porque a videira dá todo o nutriente para o ramo que ele precisa. E naturalmente, sem esforço algum, ele começa a gerar fruto. Mas você sabe por que Jesus usou o exemplo de videira na Bíblia? Ele podia ter usado qualquer árvore, mas ele usou a videira. Se você for conversar com pessoas que cultivam uvas, ok? Que trabalham nessa área, você vai entender que Jesus foi muito intencional quando ele compartilhou sobre a videira. Eu quero que você preste atenção nisso, porque isso vai ativar água no teu coração. E quando daqui a uns momentos eu for compartilhar com vocês alguns testemunhos da prática disso que eu estou ensinando para vocês hoje, ok? O Espírito Santo vai começar a curar o coração de vocês.
vai começar a alinhar o pensamento de vocês, vai começar a remover o veneno das águas paradas, vai começar a agitar novamente pelo fogo do Espírito Santo aquilo que você já carrega. Você vai sair daqui não apenas com aquilo que você precisa para essa noite, mas você vai sair daqui com a realidade dos céus que você já tem, transbordando da tua vida, da tua boca, dos teus olhos, do teu coração. Aleluia. Ok, se tu vai conversar com um agricultor, o cara que trabalha com isso, ele vai dizer que por que as videiras elas têm que ficar penduradas, eles chamam de treliças, que é uma estrutura de madeira ou de ferro, onde eles colocam os ramos ali, eles vão se enrolando naquela estrutura e aí eles crescem na horizontal. Sabe por que disso? Porque se ele está arrastando no chão, ela não gera fruto. Não nasce uva se ela está arrastando no chão. Por quê? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus criou o homem a partir do quê? Não foi do barro? Da terra? Temos um remático ali. Aleluia. Mas a Bíblia diz que quando o pecado entrou no mundo, e ele amaldiçoou a serpente, o que ele disse para a serpente? Do pó da terra te alimentarás. Se o ramo está arrastando na sujeira, meu querido, se o teu coração está sendo arrastado pela lama para uma realidade que não condiz com a tua realidade em Cristo Jesus, então o teu coração ele está vulnerável para todo tipo de ataque do inimigo e todo tipo de mentira criar raiz em ti. Agora, quando o ramo é elevado, aleluia, acontece duas coisas, e preste bem atenção nisso. Jesus falou assim, ó: todo ramo que não dá fruto, o Pai corta. Você sabia que a palavra cortar é a palavra airo no grego? É a mesma palavra que Jesus usa quando ele dá uma ordem para Lázaro sair da caverna. Antes dele dar uma ordem para Lázaro, ele olha para os céus, ele olha para cima e ele dá graças. E ele diz: ó Pai justo, eu bem sei que tu pode todas as coisas, mas eu falo dessa forma, te dou graças e eu falo dessa forma para que o povo que está aqui creia em ti. E a Bíblia diz que ele olha para cima. A palavra olhar, ali no grego, é airo, a mesma palavra para cortar, em João 15, sobre a videira. Eu quero dizer para você que a vontade de Deus para a tua vida não é te cortar do ramo, não é te cortar da videira. Aleluia. É elevar você do chão. Deus quer elevar o teu coração. Ele quer alinhar o teu coração com o que Jesus está falando sobre a tua vida. Não com o que tu acha que é, não com o que a tua circunstância diz, não o que te falaram no passado, não o que teu pai e a tua mãe falaram para ti, mas o que Jesus fala sobre ti. Em Hebreus 12, 24 diz assim: o sangue de Jesus fala muito mais alto do que o sangue de Abel. Sabe o que o sangue de Abel falava? A Bíblia diz que quando Caim matou Abel, Deus falou o seguinte: Caim, o que foi que tu fizeste? Porque eu escuto a voz do sangue do teu irmão clamando por vingança. Abel era profeta. Abel caminhava com Deus, tinha intimidade com o Senhor. Provavelmente o homem mais justo da época dele a caminhar na face da terra. E mesmo assim, quando ele foi morto pelo irmão, o sangue dele clamava pelo quê? Vingança. Mas o sangue de Jesus, aleluia, clama muito mais alto, fala muito mais alto do que o sangue de Abel sobre a tua vida. A segunda coisa que acontece no ramo quando ele é levado é o seguinte, e o Senhor Jesus fala isso, ele diz, o Pai corta, então, aquele que não produz fruto, que a gente entendeu que ele eleva, ele quer elevar o teu coração. Não é te excluir do reino, ele vai tratar contigo. Mas a segunda coisa que o Senhor Jesus falou é que ele falou o seguinte: aquele que está dando fruto, o Pai vem e... para quê? Se ele está dando fruto, para que ele dê mais fruto, certo? Mas olha só que interessante, se você vai falar com uma pessoa que trabalha com plantação de videira, você vai entender que o ramo da videira, ele está sempre crescendo na horizontal, sempre. E a uva, ela vai nascer até certo ponto, ok? E aí, só que quando o ramo fica grande demais, a energia que vem da videira, todos os nutrientes que vêm para o ramo, ok? Ele vai chegar até certo ponto só do ramo. E depois ele vai começar a gastar toda a energia, todos os nutrientes para aumentar o ramo, ao invés de gerar fruto.
Então o que eles fazem? Eles vão até a parte que está gerando fruto do ramo, e o resto que só está crescendo sem gerar fruto, eles cortam. E aí a energia que estava indo para essa parte, ok? As proteínas, os nutrientes que estavam indo até essa parte do ramo, agora começam a ser redirecionados para a parte do ramo que frutifica. Para quê? Para que dê mais fruto. Eu quero dizer para você que nessa noite o Senhor vai cortar o ramo da tua vida, que está seco, que está sugando energia, que está sugando os nutrientes, que está sugando dos tesouros do teu coração para o lado errado, da forma errada, e tu não está conseguindo produzir o que tu queria produzir para o reino. E nessa noite o Espírito Santo vai cortar de você pensamentos errados sobre ti mesmo, sobre o teu futuro, sobre o teu chamado, sobre o teu coração, sobre a tua realidade em Cristo Jesus, para que tu comece a partir de agora produzir mais fruto. Aleluia. Eu sei que muitos de vocês aqui já têm visto grandes coisas de Deus na vida de vocês e através da vida de vocês. Mas irmãos, deixa eu falar uma realidade dos céus agora para você. Você não viu nada ainda. Nós não vimos nada ainda. Deus tem algo muito maior para a tua vida. Isso parece meio clichê de falar, né? Mas a verdade é que a realidade dos céus... Qual que foi a oração de Jesus? Quando os discípulos perguntaram, Pai, Senhor Jesus, nos ensina a orar. O que ele disse? Pai nosso, papapá, certo? E aí ele chega numa parte e ele diz o quê? Senhor, seja feita a tua vontade na terra, como? Qual que é a vontade do Pai? Trazer a realidade do céu para a terra. Qual que é o padrão que tu tem vivido da palavra de Deus? A realidade do que tu vê, do primeiro céu? Ou a realidade do que tu não vê, do terceiro céu? Qual área da tua vida que tu não tem conseguido ver o sobrenatural de Deus? Ah, irmão, mas eu tenho tentado, eu tenho orado. Aleluia. A Bíblia diz que existem 3 céus, ok? Primeiro céu, isso que a gente vê. Segundo céu, onde está Satanás e a sua turma. E o terceiro céu, onde está o Senhor. A Bíblia diz que está sentado aonde? Com o Senhor Jesus, à destra do Pai, terceiro céu. Você sabia que quando você nasceu de novo, você disse sim para o Senhor Jesus? Você foi feito uma nova criação. Amém? Aleluia. Essa palavra nova criação significa protótipo. Sabe o que significa protótipo? O primeiro produzido, não existe nenhum outro igual. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que você é a única criação de Deus que a gente saiba, de acordo com o que nos foi revelado, que habita em 2 céus ao mesmo tempo. Você está aqui e você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Aleluia. Ah, irmão, mas o que isso muda a minha vida? Muda tudo. Porque quando você ora e quando você manifesta aquilo que você carrega de acordo com a palavra de Deus, você não está fazendo isso do primeiro céu, você está fazendo isso do terceiro céu. O que a Bíblia fala sobre isso? Jesus está sentado à destra do Pai, onde foi dada a Ele toda a autoridade, todo o poder, no nome que está acima de todo nome. Aleluia! E Ele está acima de todo mal. Glória a Deus! A Ele foi dado toda a autoridade. Quanto sabe que se Jesus tem toda a autoridade, alguém ficou sem nenhuma? Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Abra a palavra de Deus comigo em Salmos 40. Em qual rio Jesus foi batizado? Aleluia. Quem sabe essa? Salmos 40, versículo 3. Olha o que diz lá. O Senhor pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Aleluia. Eu quero abrir os teus olhos para a realidade desse versículo aqui.
Depois disso eu vou contar um testemunho para você e nós vamos orar. Existe um cântico no teu coração que ninguém mais tem. E eu quero falar para você o seguinte: quando você não canta, quando você não abre a tua boca para derramar daquilo que é único que Deus deu para você, alguém deixa de receber o melhor de Deus. O reino perde algo. Esse é o tamanho do teu valor. O teu valor não está no que tu sabe. O teu valor não está no que te falaram. O teu valor não está na tua realidade natural. O teu valor está em Cristo Jesus. Quer saber qual que é o teu valor de verdade? Eu vou dizer numa frase. E se você está anotando, anota isso que eu vou dizer. E nunca mais te esqueça disso no nome de Jesus. O teu valor é proporcional ao amor de Jesus por ti. Esse é o teu valor. Tem pessoas aqui que nunca ouviram um eu te amo de um pai ou uma mãe. Tem pessoas aqui que têm dificuldade de crer no amor de Deus como pai para a tua vida. Porque tiveram uma infância difícil. Depois tiveram casamentos difíceis. Por quê? Porque você manifesta aquilo que você sabe que você carrega. Se você carrega trauma, o que você manifesta? Mas eu quero dizer para você que quando você entende quem você é, você se senta à mesa do rei no palácio. E quando você está sentado à mesa do rei, assim como foi com Mefibosete, que era aleijado das pernas, mas quando Davi chamou ele para se sentar à mesa do rei, para dar a ele a herança que era dele, e Mefibosete senta à mesa com o rei, eu quero dizer para você que na mesa do rei ninguém enxerga as tuas pernas. Ninguém enxerga as tuas deficiências, ninguém enxerga o teu passado, ninguém enxerga aquilo que a tua circunstância ou tu mesmo fala de ti. Por quê? Porque a mesa de Jesus cobre os teus pecados. Aleluia. Aleluia. Salmo 23 diz o seguinte: na presença dos meus inimigos, tu me serve um banquete. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Todo mundo gosta de ter o cálice transbordando, né? Na presença de Deus. Mas poucas pessoas sabem que você não tem como buscar algo na mesa de Deus se você não souber o que está disponível ali. E a forma que você sabe o que está disponível à mesa do Senhor é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque unge minha cabeça com óleo veio antes do cálice transborda. Onde é que o óleo do Espírito é derramado? Na cabeça. Por quê? Renovação de mente. Se tu não pensar como Cristo pensa, tu não sabe o que está disponível para ti na mesa com o Senhor. É por isso que tu tem que entender que você foi chamado para habitar no palácio. Os caminhos da realeza é o único caminho que você precisa entender para que você possa viver o melhor de Deus na tua vida. E isso requer, meus irmãos, presta atenção nisso, isso requer alinhar o teu coração com o que Deus está falando. E o teu comportamento tem que seguir. Meu irmão, eu já vivo muitas coisas com Deus, ok. O que tu faz ou diz sobre o teu irmão quando ninguém está vendo? Quando você vê uma fofoca acontecendo na igreja, por exemplo, ou na tua casa, ou no teu trabalho, o que tu faz? Tu participa? Ou tu se afasta? O que tu faz quando tu entra no banheiro da igreja, do teu trabalho, talvez até mesmo da tua casa, e tu vê os papéis do lixo no chão? Tu junta, tu limpa, ou tu vira as costas e diz, não é meu problema. Não é sobre o que tu faz em público, é sobre o que tu faz no secreto com o Senhor. Por quê? Porque realeza, meus amados, está no sangue, está no teu DNA. É a tua realidade em Cristo Jesus. Agora, por teu comportamento seguir essa realidade, a tua mente tem que concordar com isso. Abra a palavra de Deus comigo em Atos 3. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 3.
Yes, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo. No início desse capítulo 3, conta a história que a gente conhece, ok? A partir do versículo 3, pode ser. Que tem um coxo na porta do templo, e ele diz, e acontece o seguinte: ao ver que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, essa pessoa pediu esmola, ok? E aí no versículo 4 diz: Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O que eu disse no início, quando eu comecei a trazer a palavra? Eu disse: cada palavra que eu falar, cada testemunho, eu quero que você preste atenção que o Espírito Santo vai estar falando algo no teu coração. Tem pessoas que não conseguem nem olhar nos olhos de outra pessoa quando está conversando. É ou não? Por quê? Porque isso transmite uma realidade do coração dela que não é compatível com a realidade que Jesus tem falado sobre a vida dela. Algo precisa ser tratado no coração dessa pessoa. Mas quando Jesus olhou para você, Ele olha nos teus olhos. A primeira experiência que eu tive com Deus na minha vida, Jesus apareceu num sonho para mim, me levou para o dia que Ele foi crucificado, e Ele disse assim para mim: quando eu estava lá naquela cruz, eu já te enxergava. Aleluia. A Bíblia diz que Deus fala o seguinte: vou te guiar com os meus olhos. Se você não está olhando para os olhos de amor do Senhor Jesus por ti, tu vai ter muita dificuldade de encontrar os caminhos até o palácio. Quando você vai ministrar alguém, por exemplo, quando você vai falar de Jesus para alguém, por exemplo, por que Ele diz: olha nos meus olhos? Porque quando a pessoa olhar nos teus olhos, ela tem que enxergar o reino de Deus. Ela tem que enxergar o amor de Deus. Ela tem que enxergar uma realidade maior do que ela está vivendo dentro de ti. Por isso que Jesus disse: se os teus olhos forem bons, não foi isso? Aleluia. Por quê? Porque quando tu olha nos olhos de alguém, tu consegue perceber, pelo Espírito de Deus, a realidade que ela fez parceria no seu coração. Se é a realidade dos céus, ou se é a realidade que ela tem vivido até aqui. O que tu tem acreditado a respeito do teu futuro? Que tipo de pensamento que tu tem alimentado mais no teu coração? Ele tem gerado esperança? Tu nem falou uma palavra ainda, e simplesmente essa pessoa olhar nos teus olhos, quando tu sabe quem tu é e aonde tu habita, no palácio do rei, já vai estar gerando fé no coração dessa pessoa. Aleluia. Versículo 6, Pedro disse: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu dou a você. O que você tem? Se você pudesse ministrar alguém, se você pudesse chegar e falar da esperança do Senhor Jesus para alguém, ou talvez simplesmente encorajar alguém em algo, o que você ofereceria para essa pessoa hoje? Ah, irmão, mas tu não sabe como é que foi meu dia. Eu não sei como é que foi teu dia. Eu não sei como é que está a tua vida. Mas eu sei o que a Bíblia fala de ti. Eu sei o que o Senhor Jesus fez por ti há 2000 anos atrás. E eu sei que a realidade dos céus é maior do que a tua realidade. A pergunta é: você crê nisso? Porque aquilo que tu crê sobre ti é aquilo que tu manifesta. Segurando ele pela mão direita, ajudou ele a se levantar, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, porque ele disse: em nome de Jesus, o Nazareno, te levanta e anda. Ok? E aí, versículo 8. Eu quero que foque agora no versículo 8, tá? Ele deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Andando, saltando e louvando a Deus. Diga: andando, saltando e louvando a Deus. Quando Jesus toca em você, ele sempre vai liberar o reino de Deus em 3 dimensões. Porque esse homem não foi apenas curado de um problema físico. Sim ou não? Aleluia. Porque a Bíblia diz que ele estava andando, foi curado fisicamente. Não foi isso? Aleluia. Ele estava saltando de alegria. Viu? Cura emocional. E glorificando a Deus. Apontando para Jesus. Espiritual. Meu amado,
quando você tiver a oportunidade de falar o evangelho para alguém, e nessa noite você vai experimentar um pouco disso, eu quero dizer para você que uma cura física, por exemplo, sempre é um convite da parte de Deus para um relacionamento mais profundo com Ele. E antes de Jesus curar o teu corpo, Ele quer curar o teu coração. Quantos aqui querem sair dessa noite andando, saltando e glorificando a Deus? Aleluia, aleluia. Eu vou contar o testemunho para você e nós vamos orar, amém? Por causa do tempo, eu não vou conseguir me estender muito nesse ensino, mas eu quero que você hoje seja ativado no sobrenatural de Deus de uma forma diferente. E quando eu estiver contando esses testemunhos, eu quero que você preste bem atenção, porque o Espírito Santo vai falar diretamente no teu coração. Eu não sei o que tu está passando, eu não sei o que tu está vivendo, mas eu sei que o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Apocalipse 19:10. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu testemunho algo que Jesus fez na minha vida, isso se torna um espírito de profecia para a pessoa que está ouvindo, para que Deus faça a mesma coisa na vida dela que Ele fez na tua vida. É uma declaração, percebe? É um ato de fé de que Deus vai fazer na vida da pessoa aquilo que Ele fez na tua. De fato, a palavra testemunho no hebraico significa fazer de novo. Irmão, eu não sei pregar a palavra. Não, mas tu sabe que Jesus já fez por ti, né? Eu desafio a você, nessa próxima semana, a você pelo menos compartilhar um testemunho de que Jesus fez na tua vida com alguém. Qualquer pessoa que você sentir no coração. E quando você fizer isso, ao final desse testemunho, você vai fazer uma pergunta para essa pessoa. Você vai dizer: posso orar por você? Deixa eu falar uma realidade aqui que talvez nem todo mundo conheça. Ninguém nega oração. Não importa o que a pessoa crê. Oração não faz mal para ninguém. É o que o mundo pensa. Ok? E quando você orar, pelo poder do Espírito que tu carrega, de um lugar de fé, do testemunho que tu liberou, tu vai ver o sobrenatural de Deus tocando alguém. Presta atenção nisso, que eu vou falar para você agora. Eu tenho 2 testemunhos para compartilhar com você rapidamente, que vai dar o exemplo disso que eu estou falando, e você vai viver isso. Mas antes que você possa viver isso, você precisa realinhar o teu coração com a realidade que Jesus está falando nessa noite. Tem pessoas aqui que vão ser curadas ao ouvir esse testemunho, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Receba pela fé, porque quando você estiver ouvindo, Deus vai te tocar. A última vez que eu compartilhei esse testemunho, tá, eu tive mais de 10 pessoas que foram libertas de traumas do passado, que vieram à frente. Eu sei que o Espírito Santo está tocando algumas pessoas aqui. Eu sei que algumas pessoas vieram com uma expectativa de receber algo da parte de Deus nessa noite, no sentido de cura. Mas Deus não apenas quer curar o teu corpo, Ele quer curar o teu coração. Aleluia. Aleluia. Há mais ou menos uns 10 dias atrás, eu tive a oportunidade de orar para uma pessoa lá na Inglaterra por videochamada. Eu tenho uma amiga que ela mora nos Estados Unidos, ela viaja para alguns lugares, ela estava na Inglaterra, ela foi resolver algumas coisas e ficou na casa de uma amiga. E eu e essa pessoa, a gente está sempre trocando áudios, falando as coisas de Deus, eu compartilho os testemunhos, enfim. E numa das nossas conversas, eu estava testemunhando para ela sobre oração pelos enfermos, contando algumas coisas por áudio. E essa amiga dela estava do lado dela quando ela ouviu um dos áudios que eu enviei. Presta atenção nisso. O que Deus faz? Meu Deus. E o que aconteceu foi que essa amiga disse assim: olha só, eu tenho um problema no meu ouvido. E eu tenho dores no meu ouvido e um pouco de dificuldade para ouvir. Será que esse irmão não podia orar por mim? E daí essa minha amiga pegou, me respondeu, falou só: minha amiga aqui, ela ouviu o teu áudio e tal, e ela queria que tu orasse por ela, e eu queria ter essa ousadia de orar também, que nem tudo, eu não seja por isso. Eu libero sobre a tua vida agora uma ousadia sobrenatural. Eu libero sobre a tua vida agora uma ousadia sobrenatural. Para que você saia desse lugar cheio do fogo de Deus, da realidade dos céus, para que onde você colocar as mãos, seja o Senhor Jesus colocando as mãos. Para aquilo que sair da tua boca, seja o fogo do leão. Na autoridade do rei. Porque Jesus é o rei dos reis. Quem que são os outros reis? Você. E onde a palavra do rei, aí há poder. Eclesiastes 8:4. E eu fiz essa oração por ela, ela recebeu. E aí o que acontece foi que, resumindo a história, eu vou resumir por causa do tempo. Ela falou assim: irmão, então vamos fazer o seguinte, de repente a gente faz uma videochamada e você
eu toco nela aqui, você ora daí, enfim, e para ela ser curada, eu creio que Deus vai agir e tal. Deu amém, glória a Deus, marca com ela. E a gente marcou uma reunião de oração, ok? E alguns dias depois eu conectei por videochamada com as duas. E ela me apresentou a amiga dela, nós começamos a conversar, Deus falou algumas coisas no meu coração, eu comecei a ministrar sobre ela. E eu falei, olha só o que Jesus está falando sobre ti, eu liberei algumas palavras proféticas, enfim. E no meio da conversa, e nós íamos orar pelo quê? Pelo ouvido, ok? E no meio da conversa, o Espírito Santo falou assim no meu coração, preste bem atenção nisso. Problema com o pai. E eu peguei e fiz a seguinte pergunta para ela, olha só, pode parecer meio estranho isso que eu vou te perguntar, mas os teus pais ainda são vivos? E ela me olhou assim e ela respondeu o seguinte, não. E eu pensei, cara, eu devo ter ouvido errado então, né? Tudo bem, fé se soletra risco, ok? Tu tem que dar passo de fé, você pode errar às vezes, amém? Mas é assim que a gente cresce, aleluia. Se você não fala nada, você nunca vai viver o sobrenatural com Deus. E aí, antes de eu conseguir responder para ela, ela disse o seguinte, não, na verdade, o meu pai é vivo. Opa! E eu falei, tá, e tu tem contato com teu pai? Ela, não, eu não tenho nem, eu tenho pouco contato com meu pai. E antes que eu pudesse responder de novo, ela disse, na verdade, eu não tenho nenhum contato com meu pai. Nessa altura do campeonato, eu já sabia, o Espírito Santo já estava falando no meu coração, e eu fiz a seguinte pergunta para ela, olha só, sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque o Espírito Santo falou assim no meu coração, ela precisa liberar perdão para o pai. Quando eu falei assim, ela começou a chorar. Ok? E eu comecei a ministrar perdão, e eu falei assim, olha só, tu não precisa me contar o que aconteceu, qual que é o problema, mas eu quero que tu entenda que perdão é uma decisão. Eu quero que você entenda que você está carregando um peso que não pertence a você. Que aquilo que te fizeram, o que te falaram, seja o que for o que aconteceu, eu quero te dizer que há 2.000 anos atrás, Jesus fez algo por você, que libertou você da maldição, do pecado, da maldição, da falta de perdão, da amargura. Aleluia. E hoje mesmo você pode decidir entregar o que tu está sentindo para o Senhor e tomar uma decisão com Ele. Eu não quero mais carregar isso. E ela começou a chorar. Eu vou resumir, estou resumindo bastante o que a gente conversou. E depois de um tempo eu ajudei ela numa oração e ela liberou perdão para o pai. Aleluia. E depois disso nós oramos pelo ouvido dela e durante a oração o ouvido dela deu um estouro. Ploc. Glória a Deus. Por quê? Por quê? Porque o objetivo do Senhor ela era sair daquele lugar andando, saltando e glorificando a Deus. Aleluia. Jesus sempre quer te tocar de forma tridimensional. Yes. Mas o mais incrível aconteceu depois. Quando nós terminamos a chamada, essa minha amiga que estava lá com ela, ela pegou e mandou um áudio para mim. Ela disse assim, irmão, tu não sabe como tu foi tremendamente usado por Deus. E ela disse assim, porque o problema com o pai dela era o seguinte, ela não contou, tá? Ela não contou durante a chamada, mas a minha amiga me contou. Aí nesse áudio ela disse assim, o problema com o pai dela, presta atenção nisso, porque agora vem... Isso me quebrou, irmãos. O que o Espírito Santo me falou quando ela mandou esse áudio, eu quero que você pegue para você compreender o amor do pai. E ela disse assim, o problema que ela tinha com o pai dela é o seguinte, o pai dela matou a mãe. E por causa disso, ele foi preso e ficou muitos anos preso. E ele foi solto recentemente. E ontem ela estava caminhando na rua e estava perguntando a Deus, Senhor, porque ela está grávida. Eu esqueci de falar essa parte. E ela perguntou para Deus o seguinte, Senhor, como é que eu vou contar para o meu filho sobre seus avós? Você já pensou, irmãos, essa situação? Por isso que ela disse, tu não sabe como é difícil. Agora eu vou trabalhar no coração dela e eu vou tratar com ela e ela já está curada. Mas filho, o que tu não entende é que o meu coração, da mesma forma que é o coração do pai dela, o que tu não entende é que não é só sobre ela, é sobre o pai dela. Eu vou dar a ela uma oportunidade de se reconciliar com o pai. E quando ela acontecer isso, ele vai conhecer o meu amor por ele através da vida dela. Eu quero que você entenda que Jesus,
É tão maravilhoso. O amor dele por ti é tão grande, é tão extremo, que um caso que deixaria qualquer um de nós quebrado. O Senhor Jesus não apenas cura a pessoa, mas ela fica tão curada, tão estabelecida, feita nova nele, de tal forma que essa pessoa que foi ferida, que se tornou a vítima, essa pessoa é a que vai ser usada por Deus para ganhar aquele que feriu. Aleluia. E eu quero dizer para você que se você tem alguma coisa com falta de perdão na tua vida, que você ainda carrega qualquer sentimento negativo, o Senhor Jesus quer alinhar o teu coração com uma mentalidade de príncipe e de princesa nessa noite. Porque esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento é o sentimento baseado e enraizado na mentalidade de deserto, de escravo. Isso não pertence a você. E se essa moça conseguiu decidir com o Espírito Santo, nesse caso, de entregar tudo que ela sentia para ele, eu pergunto para você, será que você também não consegue? Será que você também não vai dar uma oportunidade para que Deus trate com o teu coração e tu não carregue mais isso na tua vida? Se o que eu estou te falando faz sentido para ti, se tu tem cultivado esse tipo de sentimento no teu coração, pode ser em relacionamentos, pode ser com os teus pais, pode ser lá na tua infância, com alguma pessoa que passou na tua vida, e existe qualquer tipo de raiz de amargura ou falta de perdão no teu coração, eu quero te dizer que Jesus quer te curar hoje. Não é amanhã, é agora. Existe uma unção aqui disponível para isso. Mas Ele te ama. Se você se identifica com esse tipo de sentimento, eu quero que você levante a mão e dê um passo e venha aqui na frente. Quando você é vulnerável à cura, a vulnerabilidade é o caminho para o palácio. Eu estou dando a oportunidade para você nessa noite de você experimentar algo novo de Deus na tua vida. Yes. Ah, irmão, mas eu não estou preparado para perdoar. Tu nunca vai estar. Eu quero te falar essa realidade agora. Mas não é sobre o que tu pode, é sobre o que Ele pode. Se Jesus já te perdoou na cruz, pode ter certeza que tu tem a graça e o poder que tu precisa pelo Espírito Santo de Deus para entregar isso aos pés da cruz e receber o amor de Jesus por ti, um coração completamente novo e renovado. Mais alguém, irmãos? Amém. Traz ela um pouquinho aqui. Tu quer perdoar, irmã? Quer? Ok. Eu vou te ajudar numa oração. O que tu está sentindo agora é o Espírito Santo de Deus tratando com o teu coração. E eu simplesmente vou te ajudar a tu fazer parceria com o que Ele está falando. E a partir de hoje, tu vai encontrar o descanso, a paz que excede todo entendimento no coração do Pai. E nunca mais esse tipo de sentimento vai trazer veneno para o teu coração. Estende as tuas mãos em posição como para receber um presente. Igreja, estende as mãos para cá. Pode ficar de pé, por favor. A gente está fazendo isso aqui como família. Não é? Família da fé? Não importa. Ok? Talvez, se você ficou com vergonha de vir aqui na frente, mas ainda assim você identifica que tem alguém que tu precisa liberar perdão na tua vida, pode ficar aí no teu lugar, mas coloca a mão no teu coração e concorda com a oração que eu vou fazer agora. Amém? E se você não tem esse tipo de problema, eu quero que você libere a paz que você carrega sobre ela agora. Yes, oh yes, irmã, repete depois de mim. Meu Deus, neste momento, eu escolho entregar o meu coração por completo a Ti. Eu escolho
liberar perdão para as pessoas que me feriram. Eu não quero, Senhor, carregar esse sentimento. Eu rejeito toda parceria com falta de perdão e amargura na minha vida. E amargura na minha vida. Senhor Jesus, dá-me um coração novo. Trata com os meus sentimentos e arranca de mim o que não vem de ti. Eu escolho perdoar e eu recebo o teu perdão. Eu recebo a tua graça e eu recebo o teu amor por mim neste momento. Em nome de Jesus. Agora eu vou orar por ti. Só te concentra na pessoa do Senhor Jesus. Yes. Pai, agora na autoridade e poder do nome do Rei da Glória, do Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, pela tua fidelidade, Pai. E o que ela fez aqui hoje, Senhor, liberou o teu sobrenatural no seu coração e na sua vida. E o inimigo não tem mais acesso ao coração dela a partir de agora. Yes. Pai, eu oro agora, vem com o teu fogo e abraça ela, amado Espírito, da cabeça à planta dos pés, Senhor. Restaurando por completo, Pai, derramando vinho novo no seu coração, Pai. Eu declaro agora, Senhor, um batismo com o teu Espírito, na tua alegria, no teu amor, no teu fogo, na tua graça. Agora, Pai, amado Espírito, eu libero a realidade dos céus na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, amado Espírito Santo. Isso. Obrigado, amado Espírito Santo. Isso. Todo peso vai caindo por terra agora, é uma ordem. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E a paz que excede todo entendimento sobre ela. Aleluia. Ele está soprando sobre a tua vida aquilo que Ele tem declarado para ti há muito tempo. Você está sentindo agora uma unção no teu corpo, ok? E é uma unção que vai te levar para te viver o sobrenatural dele contigo. Aquilo que te impedia não vai te impedir mais. E aquilo que estava em oculto veio à luz, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, amado Rei Jesus. Eu te louvo, Senhor. Diz, eu recebo para minha vida e eu vou viver por completo o que Deus tem para mim, em nome de Jesus. Amém? Como é que está sentindo agora? Muito bem, super leve. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, para a gente encerrar, eu quero orar pela tua vida. Se você tem qualquer tipo de enfermidade no teu corpo, qualquer tipo de dor, ok? Se você tem qualquer tipo de diagnóstico, eu quero orar por você agora. Você vai ser curado agora, não é amanhã, é agora. E eu quero ativar você que nunca teve a oportunidade de orar para uma pessoa. Nós vamos fazer um exercício agora rapidamente. Quem aqui precisa de oração por cura? Levanta a mão. Ali, quem mais? Aqui. Levanta a mão, irmãos. Levanta bem alto, o máximo que tu conseguir. Isso. Fique com as mãos levantadas, por favor. Ok. Eu quero que vocês prestem atenção nas pessoas que estão com as mãos levantadas. Ok. Agora eu quero que você toque no ombro dessa pessoa. Se você estiver próximo de uma pessoa com a mão levantada, você toca no ombro dela. Ah, mas eu nunca orei por ninguém. Não importa. Vai lá e toca no ombro dela. Você vai ver o poder de Deus através da tua vida agora. Irmãos, eu não estou falando dos líderes da casa apenas, tá? Eu estou falando se você está próximo a uma pessoa que está com a mão levantada, você coloca as mãos sobre o ombro dela. Você carrega o mesmo espírito da pessoa que está aqui em cima. Aleluia. A realidade dos céus habita em você. E eu vou te ensinar agora na prática a liberar essa realidade na vida da pessoa que está do teu lado. Veja como é simples. Porque é o Senhor Jesus que cura, não é você. Mas quando você entra em concordância com aquilo que o Rei dos Reis está decretando, o poder sobrenatural do Espírito Santo toca na pessoa que você está tocando. E pessoas vão sair daqui curadas porque você teve a ousadia de tocar na pessoa que estava do teu lado e liberar aquilo que você carrega. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, dessa pessoa na autoridade e poder do nome do Senhor Jesus, porque está escrito em Marcos 16, versículos 17 e 18: em meu nome, aqueles que crerem,
Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão sarados. Essa é a tua realidade. E é desse lugar que você vai orar. E quando isso começar a acontecer, você vai sentir o calor do Espírito fluindo através de você e tocando na vida dessa pessoa. Pode começar a orar agora. Repreende a doença, fala com a doença, fala com a enfermidade, manda ela para longe no nome do Senhor Jesus e declara a cura do Espírito Santo de Deus, tocando na vida do teu irmão. Pai, eu entro em concordância agora com essas pessoas, Pai, e eu libero uma unção de cura, vindo sobre cada pessoa que está precisando, Senhor, do teu toque para a cura nessa noite. Agora, Pai, na autoridade e poder do nome do Senhor Jesus, amado Espírito Santo, ativa o teu sobrenatural na vida dos meus irmãos, Senhor, e glorifica o teu nome mais uma vez, Pai, porque tu és fiel à tua palavra, Senhor. Não há nenhum outro como tu, amado Espírito. E nós te louvamos e te adoramos, Pai. E eu declaro cada célula, Senhor, do organismo no corpo dessas pessoas, ao som da minha voz. Ou seja, se você está assistindo online, eu quero que você toque onde dói e você comece a concordar e receber essa oração agora. Em nome do Senhor Jesus, espíritos mentirosos das trevas de enfermidade, todo diagnóstico médico, nós rejeitamos e anulamos agora em nome do Senhor Jesus. Toda dor vai embora, não é para ficar nada. Cada célula sendo regenerada, cada órgão regenerado, na autoridade e poder do nome do Rei da Glória, do Senhor Jesus. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, amado Espírito Santo. Obrigado, amado Espírito Santo. Amém. Amém. Aleluia. Agora, peraí. Essas pessoas que levantaram a mão, agora eu quero perguntar para vocês. Eu quero que vocês examinem o corpo de vocês. Se é possível vocês fazerem esse diagnóstico agora. Eu quero que vocês examinem se estavam com dor, estavam sentindo qualquer coisa que não era normal. Se você tem qualquer tipo de diagnóstico, você consegue verificar agora se passou. E se você perceber que houve melhora de pelo menos 50% daquilo que você estava sentindo, eu quero que você erga a mão. Quem aqui estava com dor quando a gente foi orar? Levanta a mão. Dor. O senhor lá. Mais alguém estava com dor quando a gente orou? Ok, essas pessoas que levantaram a mão agora, que estavam com dor, eu quero que você tente fazer um movimento que você não conseguia. E diz para mim como é que tá. Melhorou? 50%. Ok, glória a Deus, o Senhor está te tocando. Era no ombro? No ombro, ok. Quem é que estava tocando nele? Qualquer irmão, toca no ombro dele novamente. A senhora aqui, melhorou? Quantos por cento? 50 ou mais? 60%? Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Mais uma vez, Jesus chegou a orar 2 vezes por um homem, para que ele fosse completamente curado. Então, no mínimo que eu devo a você, é orar 2 vezes por você. Aleluia. Mas por que eu pergunto se melhorou? Para você ver que o Espírito Santo está te tocando. E assim como ele está tocando nas pessoas que estão verificando agora, se você não consegue verificar o diagnóstico médico no que você orou, eu quero que você entenda, você já foi curado. Você recebe pela fé. Aleluia. Pai, agora, na autoridade e poder do nome do Senhor Jesus, Tu não és o Deus dos 50% e Tu não és o Deus dos 60%, Tu és o Deus dos 100%. Eu declaro agora alívio completo e total dessas dores. Eu repreendo toda dor. Ao som da minha voz, largue a vida desses irmãos agora. É uma ordem, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro cura completa e total em suas vidas. Não é para ficar nada. Todo músculo, tendão, nervos, ossos, ligamentos sendo completamente regenerados em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Verifica lá de novo. Tenta fazer o movimento que estava doendo. Houve 50% de melhor na primeira vez. E fica fazendo o movimento devagarinho. Muitas pessoas são curadas 100% ao verificar. Não é durante a oração. Aleluia. Glória a Deus. Como é que aquela senhora ali está? 100% aqui, irmão. 100%, passou 100%. Aleluia. 100%. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém. Vocês podem aplaudir o santo nome do Senhor? Aleluia. Aleluia. Aleluia, irmãos. O tempo terminou, mas eu quero dizer para você que essa é a realidade que você carrega. Quando você se cala, uma realidade que não pertence a esse mundo, que pode ser alterada muito do que Jesus fez na tua vida, e perguntar: posso orar por você?
durante essa próxima semana. E eu tenho certeza que no próximo culto você vai conseguir testemunhar aquilo que Deus fez através da tua vida. E o testemunho de Jesus vai se tornar o espírito de profecia na vida das pessoas que vão te ouvir aqui. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus. Ao Senhor seja toda a honra e toda a glória. Amém? Aleluia.